Boa noite a todos. É uma alegria sempre retornar a essa casa. Não estava programado a princípio, mas tudo vem à sua hora. E a Carmen nos provocou. E eu não gosto de abandonar um bom combate. Eu sempre peço, me provoca que eu venho. Isso é bom. Mas a gente está aqui. Obrigado, agradeço a Carmen em nome da casa. Nós vamos trabalhar hoje um tema bastante interessante, que é em tudo dai graças. É uma mensagem de Paulo de Tarso, mas na carta aos Tessalonicenses. Interessante que hoje pela manhã, eu confesso para vocês que eu não estou tendo tempo de abrir muitas mensagens. Tem um companheiro da União Espírita Cristã, que ele foi embora daqui para morar com os filhos, porque ele ficou viúvo e ficou sozinho para morar com os filhos. E sempre manda uma mensagem ou outra e tem dias que eu já não abro mensagem de quase nenhum deles. E porventura esse me chamou a atenção e eu fui ler. A mensagem era uma rosa bonita, mas eu queria, interessante, abrir para ver o que estava escrito ali. E olha só o que estava escrito. Que possamos receber o afago de Deus na alma e abraçar novo dia com gratidão. Eu falei, opa, é o tema que eu falei para você ontem, com a gratidão. Não li mais nenhuma, aliás, apenas essa aqui. Eu falei, não, então já está mandando eu agradecer cedo, então, quer dizer, está na hora de a gente fazer de fato. Eu falei, vou comentar isso aqui, ainda comentei com ele, falei, vou falar isso logo mais. Né? Interessante que ele fala, né, que possamos receber o afago de Deus na alma e abraçar o novo dia. Esse afago só vai ser permitido com o final da frase, com a gratidão. Porque o afago de Deus é constante. O amparo de Deus é constante. Não existe momento algum que estamos sem Deus. Nós é que muitas vezes não sabemos buscá-lo, achá-lo, ouvi-lo, não é mesmo? Mas está sempre conosco. Eu sempre falo isso aqui com vocês, né? E não só aqui, em todas as palestras que eu faço a abertura. Dias muito especiais esses que nós estamos vivendo. Por que são especiais? Porque é a nossa oportunidade a cada dia de nos tornarmos melhores. Agradecer sempre a Deus que é misericordioso, é justo, é bom e nos permite a cada dia crescermos. A cada dia colocar em prática os ensinamentos do Cristo. O Cristo, ele quando veio até nós, ele veio para marcar uma época que era necessário que houvesse a modificação do planeta. O planeta até então, a civilização, saindo lá dos tempos primitivos até aquela época, conseguiu desenvolver bastante. Houve muita evolução. Se a gente for buscar os inventos, fala assim, poxa, como é que aquela época, né? Que não tem a ferramenta que nós temos hoje, não tem a ciência que tanto estuda. Hoje a gente está tudo aí no nano, né? Nanotecnologias. Fantástico, né? Não precisa falar mais nada. A gente pega o celular e tem um mundo na mão. Então, outro dia conversando com uma companheira, ela falou assim, está um pouco triste. Foi na Casa Espírita Cristã, na palestra, eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu falei assim, o meu filho está em outro país, agora minha filha está indo para Singapura. Aí então, eu falei assim, mas por que você está triste? Mas vai ficar longe de mim. Eu falei, mas o aparelho te aproxima. O mundo hoje não é um mundo como antigamente. Antigamente a gente ficava no nosso bairro, na nossa cidade, está aqui a da Graça, minha irmã, que é a mais nova lá de casa, e ela não deixa mentir. Eu morava em um bairro ali para aí, mas eu não conhecia, até ficar adulto, ali para aí todo. A gente não tinha essa liberdade. Hoje a gente tem um mundo na palma da nossa mão. Então, em situações como essa, às vezes a gente está, cada dia, por ser uns dias especiais, é isso, a gente está tendo cada vez mais condições de abraçar literalmente o mundo através dessa tecnologia. Mas naquela época não existia e foram inventos fantásticos que fizeram. Então a população, a humanidade na Terra havia atingido um patamar que era necessário desenvolver algo que ainda não tinha desenvolvido, que era a questão moral. Então Jesus vem a seu tempo marcar uma nova etapa para a humanidade. A partir daquele momento começava a modificação do padrão vibratório da Terra. O homem começava a desenvolver conscientemente agora as questões morais. E nós estamos desenvolvendo isso. Porque é esse desenvolvimento moral
é que nos vai dar o ingresso do mundo que está batendo a porta. Nós estamos hoje numa situação de uma grande peneira, a terra hoje é uma grande peneira, e nós estamos sendo movimentados para ver quem é joio e quem é trigo. Está se separando o joio do trigo, como Jesus havia pronunciado. Esse é o momento. É chegado o tempo. É tempo de Deus. Não é mais apenas falado como há 1.000, 1.500 anos, 2.000 anos atrás. É o momento. É chegado o momento. E muitos de nós aqui não mais permanecerão. E muitos de nós permanecerão. Poxa, mas sempre alguém fala isso, né? É porque é a verdade. E saber disso não nos dá nenhum motivo para desespero, nenhum motivo de fazer aquilo que não tem condições de fazer, para adquirir o direito de permanecer no mundo regenerado. O que tem de diferente no mundo regenerado? Que nós já estamos pisando nele. Nós vamos ter um momento de recreio, de alívio. Porque hoje Jesus disse, no mundo só tereis aflições. E é uma aflição atrás da outra. Eu posso ser pobrezinho e o outro pode ser bilionário. Todos vivem aflições e é constante. O dinheiro não representa para nós a condição de não ter dificuldade, dor, aflição. A aflição é muito mais da alma do que daquilo que a gente tem material. E pouquíssimos, ou quase nenhum, no planeta Terra tem essa tranquilidade de viver sem aflição. No mundo tereis aflições. Mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo íntimo. Porque quando ele esteve na Terra, já quando ele criou a participação dele na criação do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo de Deus. Então não tinha que passar por expiação nenhuma, nem por prova na Terra. Então quando ele esteve aqui e falou que no mundo, eu venci o mundo, é o mundo íntimo que cada um de nós estamos vencendo. Então Jesus vem marcar essa etapa de modificação do planeta. E Jesus traz com ele, como guia e modelo, que a doutrina espírita nos informa, que ele é o nosso guia e modelo, e ele só aceitou o título de mestre, porque ensina, não mais nenhum outro. Se quiseres me chamar de alguma coisa, me chama de mestre. Ele veio para ensinar. Então Jesus, ele é um modelo, mas ele, ao trazer os ensinamentos de Jesus, dele através de nós, se a gente olhar por aqui, talvez a metade desse livro contemplaria todos os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos. Porque se fosse apenas em um evangelho, 5, 6 folhas. Para a gente ver o tamanho do que é o ensinamento de Jesus. O quanto significa isso. É mínimas folhas. Mas tem todo o conteúdo necessário para a humanidade atingir a perfeição necessária. A perfeição moral que o homem pode ter condições de adquirir na Terra. Com palavras simples, histórias simples, contando aquilo do dia a dia da época. E que nós somos obrigados hoje a trazer para os dias atuais, porque é atemporal, a mensagem é para sempre para todos nós. Então a gente pega algumas palavras, poucos parágrafos, e tem um ensinamento necessário para nós. Olha como é fácil a receita de Jesus. É um receituário muito simples. Talvez uma receita de um bolo caseiro que eu não sei fazer, e vai ser um desastre para fazer. É mais difícil entender do que o ensinamento de Jesus. E a gente encontra dificuldade tremenda. Por quê? Porque nós não temos ainda o conhecimento e nem o ganho moral suficiente para entender. E a doutrina espírita fala para nós que as leis de Deus estão nas nossas consciências. E é verdade. Nós trazemos em nós todas aquelas virtudes que Deus tem, porque é nosso Pai. Herdeiros do Pai, nós trazemos em nós, mas só que naquela forma embrionária, em germe. Quando você joga uma semente no solo e planta e coloca ela no subsolo, ela tem um tempo para poder começar a germinar. Ela necessita de cuidados e aí ela vai virar uma potente árvore. Seja qual vegetal que for, ele vai desenvolver, mas ele está na semente. Essa lei de Deus está nas nossas consciências. Isso não nos dá o poder de fazer tudo certo. Porque é preciso que a gente faça todo um processo de descobrir essa lei em nós. E só vamos descobrir conhecendo essa lei através da prática diária. Aí Jesus vem e fala assim, olha, é simples.
Se alguém te bater numa face, dê o outro lado para bater. E aí a gente já pensa que tapa na cara, né? Gente, não é tapa na cara não, tá? Eu também pensava que era. Poxa, se o cara me bater no rosto e arder, eu vou virar a mão nele, mas... E aí ele fala assim, não vou virar a mão, vou dar o outro lado. Não é o rosto. Jesus jamais falou para o espírito na matéria, não falou para as coisas materiais, não falou da parte administrativa do mundo. Jesus só falou para o espírito imortal que nós somos. Abriu uma brecha aqui. Está igual propaganda de televisão. Que beleza saber que somos imortais, não é bom? Tenho certeza que todos vocês já sabem, que a gente está sempre falando isso aqui. Somos espíritos imortais. Não precisamos mais ter inveja do super-homem, não é mesmo? Daqueles que não morrem. Tem outros aí que não morrem. Quem não morre? Eu nem sei mais quem não morre. Eu sei que o super-homem não morre, mas aí a gente fala, poxa, mas só nos filmes tem isso. Não! Nós somos imortais. Que maravilha! Só que a gente, para chegar à perfeição, a gente vai passando existências e existência na carne. Maurício, mas eu podia desenvolver no plano espiritual? Podia. Mas você ia ter noção daquilo que seria perigoso para você. Aquela situação que você teria que evitar. Então, a gente desenvolve no mundo espiritual sim, mas coloca-se em prova na carne. Mas então qual a diferença? A diferença é que o corpo físico limita as nossas potencialidades. Nós não temos a nossa potencialidade no corpo físico, que é uma prisão. Sagrada prisão. Mas é uma prisão. Tanto é que Deus é tão bonzinho com a gente. Que intimidade com Deus, né? Tão bonzinho com a gente. O que ele faz? Ele fala assim, Maurício, quando você for dormir, vê se dorme pelo menos 8 horas, né? Que a gente não está conseguindo dormir 8 horas. Mas vê se dorme 8 horas, porque é o seu recreio. Você vai desprender do corpo e vem para cá. Estudar, passear, se você quiser. Trabalhar no projeto. E a gente faz isso toda noite. É o momento do espírito sair da prisão física e vai de encontro ao verdadeiro mundo, a pátria verdadeira que é espiritual. E lá a gente encontra com amigos, a gente participa de projetos. Quantas vezes a gente retorna na manhã seguinte e aí a gente fala, poxa, eu tive uma ideia legal, vou fazer isso aqui desse jeito. É porque você sonhou naquele sonho ali, que não é um sonho dormindo. A gente não está dormindo, a gente está acordado. Mas toda vez eu faço isso, sair do corpo? Sim, se você estiver descontraído, estiver despreocupado. Tem muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas materiais que a gente fica preso ali. Mas na maioria das vezes, e foi criado dessa forma, por Deus misericordioso que é, para que a gente tenha esse acesso. E retorne no dia seguinte. Gente, quando a gente vai puxando uma coisa para outra, não é preciso, você está ficando assim, Maurício é doido. Quando a gente acordar de manhãzinho, cedo, não esquecer de fazer a prece. Mas não é uma prece, só pelo dia. Não, é pedindo a Deus nessa prece que nos dê, que não nos falte fé, coragem, esperança de fazer a coisa certa. Tá? É agradecer. Porque quando a gente volta ao jugo, assim nos informa os Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que a gente retornar ao jugo, a gente fazer essa prece de manhã. Ou a hora que retornar. Porque tem gente que acorda meio-dia, né? Deve ser bom acordar meio-dia, eu não sei. Mas tem gente que acorda meio-dia. Voltar ao jugo. Vocês sabem o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Aqui tem muita gente que trabalha em fazenda, sabe o que é jugo. Não. O jugo é a canga. O jugo é a canga que põe no boi. Então toda vez que a gente volta no corpo, a canga. Porque a canga pega um boi, atrela ele ao outro para andar num caminho só. Então os espíritos falam, toda vez que voltar ao jugo, a gente agradecer e fazer a prece. E pedir, né, para naquele dia não nos faltar a coragem e o ânimo de fazer a coisa certa. Maurício, você vai me perdoar, mas eu acho que é por isso que tem gente que dorme muito. Para não ir pro jugo, né? Eu estou ouvindo você falar e eu entendo uma coisa. Como você disse que está aqui para aprender. Provavelmente no plano espiritual nós não teríamos as mesmas provações necessárias para que a gente pudesse evoluir. Certamente. Se a gente tivesse essas provações aqui, superar com certeza. Perfeitamente. Então a carne, retornar à carne é para esse sentido. Porque a gente não só
vai ter limitado as nossas potencialidades, mas a gente vai conviver com as pessoas que são necessárias, acertos de contas ou então fortalecimento para que a gente enfrente a vida com mais segurança. Então a gente esquece o nosso passado, vem para o corpo físico esquecendo esse passado para conviver com o outro na esperança de se acertar com ele. Você imagina a gente olhar para o outro e saber do que aprontaram com a gente ou que a gente aprontou com ele. Quantas pessoas dentro da própria família tirou a vida um do outro em vidas anteriores e hoje vivem na situação de pai e filho, de irmão e irmão. Vou continuar. A tensão dele está muito baixa. Daqui a pouco ele está bem. Então vamos lá. Esse convívio, como bem diz o nosso irmão, que acabou de sair, é para esses acertos. Então o corpo físico é importantíssimo. Nós ficamos aqui tão pouco tempo, 80, 90, 100 anos, os Espíritos falam para a gente que isso é um piscar de olhos na eternidade. Então uma existência na carne é um piscar de olhos. Aí, a Norinha piscou 2 vezes, então já foi 2 vidas. É um piscar de olhos tão rápido que é perante a eternidade. Então a gente sabe aproveitar esse momento, né? Importante saber, meus irmãos, que nós somos a soma de nós mesmos. Esse estudo aqui, ele só será bem entendido se a gente compreender primeiramente Deus. Porque agradecer em tudo é preciso que a gente tenha conhecimento sobre Deus. Coisa que a gente não pôde ter durante muito tempo. Precisou que viesse a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que ele escreve como Espírito da Verdade, sendo o próprio Cristo, que fala, né, também na doutrina, nas obras de Kardec. E aí, a gente vai colher nesses ensinamentos atualizados dos ensinamentos de Jesus, porque olha só, quando ele falou por parábolas, ou as outras passagens, lá não entenderam muita gente, ainda hoje a gente não entende. Quando eu mesmo falei da outra face, as pessoas, e eu não completei o raciocínio, as pessoas falam assim, poxa, mas se bater numa face ou der a outra, como é que fica isso? Não é o rosto. Quando alguém te ferir numa situação, você mostra o outro lado do seu entendimento diferente para ele. Para que você vai responder com a mesma agressão? Então você mostra o outro lado, isso é dar a outra face. Dê o seu lado melhor. Se ele está te dando o que ele tem de pior, dê o seu melhor. Isso é dar a outra face. Se alguém te bate uma face, se alguém te agride, responda a ele com o lado positivo que você tem. É para você não ir no mesmo campo que ele. Né? Então nós somos, meus irmãos, a soma de nós mesmos. Que beleza saber disso. Mais ou menos umas 700 existências já. Sabia disso, Priscila? Mais ou menos. Então, hoje eu estou Maurício. Não sei o que eu estava ontem. Tá? Mas boa coisa não deve ter muito sido, não. A gente faz uma análise hoje e a coisa não é tão boa assim. Mas estamos na luta. Então, a gente vai somando esses longas existências, tudo que a gente ganhou em termos morais e intelectuais. Uma vantagem. Esse a gente não perde. Tudo que a gente tem de ganho moral e intelectual, não perdemos. Vamos deixar o corpo, voltar ao plano espiritual e ninguém perde. É imperecível. Às vezes a gente fala assim, eu perdi a paciência. Não perdeu porque não tinha. Quem realmente é paciente não perde a paciência. Porque a paciência é uma virtude. Então eu não tenho como perder aquilo que eu tenho. Então todas as virtudes que nós estamos... assim também fala? A gente perde a paciência. Não, a gente não perde, a gente não tem a paciência ainda. Então tá, gente.
Tá certo. Jerônimo falava isso na casa espírita. Quando o pessoal falava, Jerônimo falou assim, mas você não perdeu o que você possui? É isso mesmo. Já viu aquela hora que a gente fala assim, pô, tem uma vozinha me falando. Deve ser um espírito que tá falando comigo. Não, essa é mesmo. A maior parte das vezes é você. Tiros da cabeça, que tudo é espírito, né? A gente adora arrumar um culpado, né? E principalmente quando é um obsessor. É um obsessor. Obsessor, coitadinho, é uma vítima nossa. Obsessor é vítima nossa. Eu tenho pena deles. Porque eu estou alimentando ele naquilo que ele tem de pior. Né? A gente alimenta porque ele ainda não tem entendimento. E vai te acompanhar, te perseguir ou te prejudicar, porque de algum grado você tem, mas você está agindo de forma a atraí-lo até você. Porque as leis de Deus não permitem que você seja assediado negativamente se você está no bem. Mas tem dívida com esse camarada, mas ele está andando corretamente. Sirva de exemplo a ele. Então, muitas vezes, os obsessores são nossas vítimas. Porque eles encontram na gente a oportunidade de se aproximar e fazer aquilo que a eles ainda têm. E que amanhã não terão mais, que é o desejo de fazer o mal. A culpa é nossa. Nós não somos coitadinhos, nós somos culpadinhos. A gente tem que entender isso. Aí é a hora da gente ter essa noção para a gente não ficar se fazendo de vítima sempre. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas da injustiça. Porque a lei de Deus é justa. E não permitiria que a injustiça acontecesse com nenhum de nós. Então isso só serve para quê? Para a gente fazer o seguinte, poxa, se está acontecendo isso comigo, algum motivo tem. Se a gente não encontrar um motivo nesta encarnação, pode ter certeza que ela vem de outra. Nós estamos num planeta de expiação. O que é expiar? Expiar é resgatar erros do passado. É resgatar aquele momento que lá atrás a gente saiu da lei de Deus por caminhos que a gente escolheu. Abandonamos o caminho da perfeição e da felicidade e pegamos aquela setazinha para o lado, opa, vou entrar aqui. Só que quando a gente desvia da lei que leva para a felicidade, a gente encontra a infelicidade. Só que Deus é tão bom que Ele permite você circular, fazer o contorno entre aflições, entre dores e acertar o caminho de volta. E aí segue. Mais misericordioso ainda Ele é quando Ele nos permite o quê? Uma casa como essa, que nos permite o atendimento dos bons espíritos para aliviar as nossas dores. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, da alma. E com tanto amor e tanto carinho fazem isso. Apenas por fazer o bem. E o Cristo serve de todos nós como instrumentos. Vocês com tremenda paciência de me ouvir, e Ele me usando essa ferramenta tão pobre para poder falar dele. Então nós todos nós somos uns pelos outros, auxiliando. É isso que nos faz ficar melhores. E nenhum de nós, conseguiremos seguir sozinhos. Todos nós precisamos uns dos outros. Não existe aquele que vive sozinho. Ô Maurício, chega de falar e vamos no assunto. Por que dá graças, não é mesmo? Então Paulo de Tarso, ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16, 18, eu vou usar o 16, o 18, 21 e 22, para o nosso estudo de hoje. E eu vou pedir a Sandra que fique de olho no relógio ali. Não, mas ainda estou com meia hora. Ih, vou ter que motorar meia hora. Meu Deus do céu. E aí ele fala assim, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Fantástico, Paulo de Tarso. Às vezes a gente fica analisando as colocações do Cristo no Evangelho, com tanta simplicidade, simbolizando tanta coisa. Mas a gente consegue ainda tirar alguma coisa. E Paulo tem muitas colocações nas cartas dele que a gente fica assim, meu Deus, está mais difícil, é complicado de tirar. Aí vem o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, benfeitor espiritual, guia protetor do Chico Xavier,
E aí ele pega uma frasezinha desse tamanhozinho assim e põe 2 páginas no livro com a clareza. Um dia eu chego lá, irmão. A gente vai entender isso. Mas o Paulo precisa ser de fato estudado. E a gente está aqui para estudá-lo. Porque é, talvez, né, um dos maiores divulgadores do cristianismo existente até hoje. Regozijai-vos sempre. O que quer dizer com isso? Regozijar não é um verbo muito utilizado entre nós. Aí fica até difícil falar, né, da graça? A gente até trava a língua. Mas regozijar-vos quer dizer alegrar-vos. Alegrai sempre. É rejubilar sempre. É desentediar sempre. Então fala assim, gente, fique alegre sempre. Né? Engraçado que ele fala sempre. Já não bastasse o regozijar-vos, que é alegre, alegria, opa, estou alegre. Mas sempre alegre. E tem gente que já amanhece, né, Lidia? Difícil até olhar para o espelho, se olhar ele briga com ele mesmo. Não é mesmo? Aí o Paulo fala assim, gente, alegria todo dia. Ele pede para a gente ficar alegre todo dia. E sempre, gente, é sempre estar bem. Não é à toa que ele está dizendo isso, porque toda vez que a gente fica fora desse entendimento ou dessa forma de agir, a gente ficando triste, nós estamos adoecendo. Os nossos sentimentos negativos ou positivos dizem muito sobre o nosso corpo físico. E a gente acaba expurgando no corpo físico muitas mazelas espirituais, mazelas da alma, mazelas nossas, mazelas morais. Porque a gente não compreendeu ainda que é preciso lutar contra isso. Aí quando a gente entra nesse círculo vicioso, a gente fica repetitivo. Até tropeçar numa pedra, como é um ensinamento do Cristo, aquela pedra você fala assim, peraí, caramba, Jesus pediu para mim fazer desse jeito aqui. Só de pensar e tentar fazer, você já quebra o ciclo. E se você insistir em praticar o que ele ensinou, quando você vê, você saiu daquele loop. Você começa a sentir bem. Só dependeu de você. Gente, aquilo que é para a gente fazer, ninguém pode fazer por nós. Eu não posso fazer por vocês. Jesus não fará por vocês. Deus não fará por vocês. Porque as leis deles são perfeitas. E se ele quebrar a lei dele para ajudar o Maurício, não é perfeita. Então as leis são leis de amor, estão na nossa consciência e precisam ser praticadas. E cada vez mais que eu coloco em prática o que Jesus ensina, e o Paulo está falando aqui, olha, alegria todo dia. Por mais que as coisas sejam difíceis, vamos animar, ânimo para vencer o mundo. Esse ânimo tira a gente daquela forma e faz com que a gente vá para a prática do que está sendo ensinado e aí vira conhecimento da lei. Conhecimento da lei. E conhecimento, ele não pode ser apenas instrutivo. Ele tem que ser praticado. Que apenas a instrução não resolve. Apenas se instruir não resolve. Resolve quando a gente se instrui e vai para a prática. Eu acho que eu dei um exemplo outro dia aqui, se não foi aqui, foi em outro lugar. Se eu entrar numa faculdade de Química, eu vou mexer com a Priscila, que é a primeira vez que ela está me ouvindo. E a Priscila também está na mesma faculdade, nós temos direito junto, a Priscila, nossa, mãe. Mas mais 10 anos estudando junto, eu não sei. Ainda bem que ela me ajudava me dando cola. Aí você faz o seguinte, a gente estudou, formou, viramos doutores em Química. A Priscila vai para o laboratório e fica ali queimando, né, a cabeça dela e descobre um remédio fantástico para salvar a vida. É idealista, eu quero salvar a vida. E ela descobre. E eu, doido para ficar rico, vou para o meu laboratório e começo a bolar. Invento uma bomba. Mas assim, uma potência absurda. Aí tem muito fanático aí para vencer os outros. E vou me enriquecer comprando. Nós tivemos a mesma instrução. Ela usou a dela para o bem. E eu, na minha infelicidade, usei para o mal. Então apenas instruir não é o suficiente. É preciso conhecer as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, mas ter a força moral para colocar em prática. Ah, Maurício, mas eu tropeço. Eu também tropeço. Todo mundo tropeça. Todos nós tropeçamos. O importante é levantar e dar o passo de novo certo. E a Joana de Ângeles, espírito de Joana de Ângeles, fala para a gente assim, olha,
toda vez que for fazer alguma coisa, para 15 segundos e se coloca no lugar do outro. Se você se colocar no lugar do outro e falar assim, pergunta, isso vai prejudicar ele? Vai. Isso vai ser bom para ele? Não. Isso vai ser bom para ele? Vai. Então aquilo que for bom, você pega e faz. Aquilo que você colocar-se no lugar do outro e não quer que ninguém faça com você, não faça com ele. Então é uma técnicazinha boa, né? E 15 segundos a gente está esperando nem 15 milésimos de segundo. Alguém fala com a gente uma besteira, a gente já bala a besteira de volta. Né? O sujeito fala no WhatsApp, a minha filha fica assim, com o dedinho. Eu falei, como é que você escreve isso aí, minha querida? Hoje nós estamos assim. Com o WhatsApp na mão, respondendo o outro. Como é que eu vou pedir a Clara para refletir 15 segundos? Não tem jeito. Ainda bem que ela não está indo nessa coisa de bater um no outro, né? E aí continua Paulo de Tarso. Orai sem cessar. Poxa vida, hein? Mas que conselho, hein? Vou ficar o dia inteiro rezando? O que é orar sem cessar, gente? Alguém sabe o que é orar sem cessar? Tá, oração e você está sempre em pensamento. Agora mesmo a Sandra fez uma oração aqui. Nós acompanhamos, né? Eu acho que todo mundo acompanhou, né, gente? Beleza. A gente acompanhou a Sandra na prece dela. É uma oração. Você imagina ficar orando toda hora. Não é essa oração não, gente. Toda prática no bem que a gente fizer é uma oração. Não precisa ser mental, falando. Tudo que a gente fizer de bom, no trabalho, no gesto, qualquer coisa, é uma oração. Então o que ele está falando para a gente? Orar sem cessar, ou seja, pratica o bem, que a prática do bem é a oração a Deus. Todo momento. Então a todo momento, viva isso. Ou falada, ou pensada, ou agindo, ou praticando. Então praticar o bem é uma oração, né, incessante, é constante. Né? Eu marquei algumas coisas aqui, gente, porque senão ia virar seminário. Vocês vão me bater aqui. E aí ele vai na parte principal da palestra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus é um enviado de Deus até nós para nos ensinar, exemplificando, porque o exemplo arrasta, e for falar não adianta. Se vocês me verem lá fora, você, poxa, o Maurício falou tanto e não está fazendo. Então, tem que falar e tentar fazer. Jesus não, falava e fazia. A gente tenta por enquanto. Aí pega e faz. Então, ele é exemplo. Né? Jesus é exemplo. Então, a vontade de Deus em Cristo, por quê? Jesus na terra era o representante de Deus. Quando ele fala, eu e meu Pai somos um, não quer dizer que ele é Deus. É impossível. Deus só tem um. Deus é único. Não existe mais de um Deus. Mas Deus eu e o Pai somos um naquilo que é o entendimento da lei de Deus. Aquilo que é a prática da lei de Deus. Ele é um Cristo de Deus. É impossível um Cristo de Deus errar em alguma coisa. É impossível o Espírito puro errar. Erramos nós, que somos espíritos imperfeitos. Espiando no planeta. Resgatando erros do passado. Passando por provas novas. E toda prova que a gente faz, porque toda vez que a gente aprende, eu dei exemplo, eu e a Priscila na química, toda vez que a gente aprende uma coisa, a gente vai para a prova. Não é assim na escola. A gente estuda 4 anos, aí depois vai com a festinha de 4 anos. O meu era 4 anos, gente, que vergonha. Eu estou falando da minha idade. No 4º ano de idade tem festinha, no 8º ano tem festinha, né? Então, a gente vai no período e faz a prova para passar de ano. Então toda vez que a gente aprende uma coisinha nova, eu falei isso aqui na última vez que eu estive aqui. Pô, o Maurício está chato repetindo aquilo. Não, olha, toda vez que a gente aprende alguma coisa, a gente vai para a prova. Fez ser correto? É o aprendizado? Ótimo. Errou. Se errou na prova, adquiriu um débito do erro cometido. Dependendo do agravante desse erro, mais dor e aflição para retornar o ponto que errou. Menorzinho, aí às vezes... E quantas vezes o erro é pequenininho, a gente resolve agora. Então, a gente, quando é inteligente, a gente vê que errou, já vai logo para a prática. Opa! Deu pular de uma vez que eu vou ter que voltar aqui. Para resolver isso com esse ou com aquele, né?
Então, aí vamos lá. Em tudo dai graças. Poxa vida, mas até na desgraça? Eu tenho que dar graça? É mesmo, Paulo? É isso mesmo, em tudo é graça. Então vamos lá. Por que em tudo dá graças? Porque Deus é justo. Alguém tem dúvida que Deus é justo? Deus é bom. Deus é bom naquilo que é absoluto de bondade. Nada se compara a Deus em justiça e bondade. Então, se algo acontece comigo, ele é porque é justo em acontecer. Está dentro da lei de Deus. Se eu infringo a lei de Deus, eu vou ter que resgatar. E com a vantagem, né? Casas Bahia. Perder de vista. Prestações suaves. Deus não dá. Deus não dá, gente. Eu fiz propaganda da Casa Bahia. Não foi por querer, não. Deus não dá a gente fardos pesados para carregar. Apenas o que aguenta. Eu, quando estava lá na fila, falei assim, gente, quebra o galho aí, hein? Me dá logo uns 3 caminhões para eu carregar, para eu resolver de uma vez a situação. Aí um deles veio e falou assim, olha, eu estou fazendo aqui uma metáfora, tá? Não lembro nada disso, não. Alguém falou comigo assim, Maurício, você vai levar só um carrinho de mão. Você quer 3 carretas, né? Um carrinho de mão, talvez você vai dar conta. Se você for bastante esforçado, você dá conta de um carrinho de mão de problema. 3 carretas você não vai. Então Deus só coloca nas nossas costas os fardos que a gente aguenta carregar. Ah, mas o meu estrago, o meu feito lá atrás foi grande. Está dividido em parcelas pequenininhas. Porque nesse intervalo aqui, que é rápido, né, no piscar de óleo, a Judinha não piscou, tá vendo? Então não passa. Um piscar de óleo, nesses pequenos momentos, a gente consegue quebrar muita coisa lá de trás. O amor move montanhas. Já nos disse o Evangelho do Cristo. Então a gente consegue, nos nossos feitos hoje, voltados para o bem, compensar muita coisa do ontem. E a gente pensa que tem 3 carretas lá para buscar, fala, não, mas isso foi tão bem, cara, que 2 carretas foi embora, só tem uma aqui. Você vai continuar. Viu como é que é a misericórdia de Deus? É nesse sentido. Então, em tudo dar graças, é compreender isso. Que nós temos um Pai de amor e de justiça. E aquilo que passa com a gente fica muito naquela de coitadinho, né? A gente aprendeu a ficar. E nós aprendemos de forma errada com as religiões que nós estivemos lá. Não podemos falar mal de religião nenhuma, porque é o que nós temos, né, até hoje. E o entendimento é de acordo com cada segmento, mas nenhum segmento religioso deixa de levar o homem a Deus. Todos eles têm ensinamento para isso. Assim como a doutrina espírita também tem. Mas cada um vai de acordo com a sua vontade. Então, quando a gente diz dar essa graça em tudo, é compreender isso que é necessário por o Pai ser justo e bom, e que, na medida que eu tiver o entendimento, eu vou fazer. Na medida que eu quiser ser feliz, eu vou fazer. E às vezes pinta aquela vontade assim, mas eu não sei se eu tenho condições, eu sou um coitado. Não somos coitados. Às vezes a gente se coloca nessa posição e fica naquele loop que eu falei. Né? E aquilo vira um ciclo vicioso. E aí a gente tem que vir cá pedir ajuda aos companheiros espirituais, que estão aqui nos ouvindo. Muitos deles estão aqui já, todos com nós, desde antes da gente estar aqui. Né? Muitas vezes a gente vai naquele especialista humano, na carne. Esse a gente vai primeiro. Né? Depois a gente vem buscar um recurso aqui. E a gente faz esse paralelo. Tá? O remédio para o físico, que nós adoecemos ele, com a nossa negatividade e padrões errados de viver. E a gente vai colher aqui nessa casa e em muitas outras casas a ajuda do Cristo. $18 minutos, mas hoje tá bom, falta 18 minutos, hein? Mas a gente já tá cansado, aí eu paro, tá? Deixa eu pular mais aqui. Gente, a gente não pode perder a fé em Deus. O meu pai falava assim, a da Graça deve lembrar disso, que a da Graça é a mais nova, mas lembra. Meu pai sempre falava assim, a gente tem que ser temente a Deus. Já falei isso aqui também. Eu acho que eu estou muito repetitivo.
ser temente a Deus. Mas é dessa forma que eles aprenderam, é essa forma que vem lá desde a época de Moisés. Temer a Deus. Agora, há pouco a gente vinha falando no carro dos pardais. Que alguém acha que é maldito pardal, mas maldito pardal não. Maldita a falta de educação nossa que quando está no carro não diz respeito à lei de Deus. Aí tem que botar um negócio só para a gente temer o quê? Temer é enfiar a mão no bolso e pagar a multa e ainda perder ponto da carteira. Então, por temor, a gente obedece a lei. Nós somos assim. Engraçadinho demais, mas nós somos assim. Muitos de nós somos educados na base do temor. E não na questão do amor, da autoeducação. Enquanto isso, o que Moisés falou? Um Deus que castiga. Porque se não entender um Deus que castiga, como é que domina esse povo? Então era mão, né? Até Jesus chegar e dizer que Deus é Pai. Pai de amor. É um Pai amoroso. Que quando o filho pede um peixe, não dá uma serpente. Quando pede um pedaço de pão, gente, dá até dói o coração, né? Não pega uma pedra para dar ao filho. Qual filho que pede um pão e o pai corre lá e fala, aqui, meu filho, come essa pedra aqui. Não. Se a gente que é ruim faz coisa boa para os nossos filhos, Deus então. Então Deus é bom. Né? E aí, em tudo dá graças, vamos lá. Gente, dar graça em tudo existe um propósito interessante. Evolução consciente. Nós só vamos agradecer a Deus, mesmo que seja uma desgraça da gente. Mesmo que seja a dor que visita. Mesmo que seja o vizinho chato. Quantas vezes eu já aborreci esse vizinho em tempos passados, né? Agora ele tá ali, ó. Que calinho no meu pé. Mesmo assim, tem a paciência do mundo. Né, Norinha? Que barulhada que fica lá, meu Deus. Eu reclamo muito. Mas agradecer, porque tem um propósito. Esse propósito é fazer a gente crescer. Trabalhar a paciência que a gente, né, não tem, a gente perdeu, né? Trabalhar a paciência. Mas tá errado. Mas olha o mundo que nós estamos. Eu quero ser peneirado como joio ou como trigo? Aí eu vou lá discutir com ele, arrumar briga. Ah, meu Deus, estou ferrado. Se eu arrumar briga com ele, eu vou ter que voltar para resgatar. Como dois irmãozinhos, ou então marido e mulher, já pensou? Deu um soco na cara do cara e depois eu volto marido e mulher com eles. Não pode. Tem um porquê. Dar graça em tudo tem um porquê. Se eu planto o bem, colho o bem. Então tem um porquê. Então agradeço a Deus sempre a oportunidade de eu poder fazer o bem. Dar graça em tudo tem justiça. Porque eu compreendo que aquilo que me acontece é justo, é bom. E tem um merecimento. Estou merecendo passar por aquela situação ali para me testar. Para ver se realmente eu vou passar de ano. Então vamos parar de reclamar. Né? Vamos aprender a conviver com a dor. Né? Expurgar um pouquinho na carne. Né? Enquanto está aqui nesse corpo as situações. É um convite necessário para o nosso entendimento. Para que a gente se esforce, tenha mais ânimo de se colocar como responsável daquilo que nós somos. Responsável por aquilo que nos acontece. E aí Paulo continua, examinai tudo. Aí esse foi bom. Porque já viu quando a coisa tem um interessezinho nosso assim, marcante, a gente não examina para ver se está tudo certinho? Principalmente se for pagamento. Quando a gente recebe o pagamento todo, não foi em dinheiro, né? Hoje não, hoje a moda vai tudo no banco. Aí quando você olha, já caiu lá no Pix, caiu na conta. Mas na minha época, eu trabalhava mais lá atrás, era no dinheiro. E a gente vai contando as 10 vezes para ver se está tudo certinho. Porque a gente gosta, dinheiro a gente examina. Mas aí o Paulo fala assim, examinar tudo. O que é examinar tudo? Hein? Todas as nossas ações. Tudo que a gente fizer. Tudo. Até as coisas ruins. Principalmente. Ô, coisa boa, tá vendo? Tá me ajudando. Vou até deixar ela falar mais, que aí eu tomo água. Ficou roxa. Tá vendo? Quando faltar alguém, daqui a pouquinho vai ter gente aqui mesmo. Mais gente, né? É mais gente. Essa casa é abençoada. Então, minha gente, examinar tudo. Pessoas que chegam perto da gente. Ah, mas então agora eu vou ter que excluir pessoas. Não. De forma alguma. A gente vai entender todas as pessoas
mas examinar o que ela está trazendo para a gente. O que essa pessoa quer comigo? O que ela traz para mim? Recomendação de Jesus, quando entrar numa casa de alguém, pensa positivo. Aquela casa ali for uma casa do bem, você será muito bem recebido, mas se não for, limpe até as solas dos sapatos e saia. Você não tem que carregar as coisas ruins. Porque existem pessoas más, existem pessoas boas. Vamos tirar de pessoas, vamos para outra situação. Então, qualquer situação que a gente viva, qual a recomendação de Paulo? Examinai tudo e retende o que for bom. E a gente está aí examinando tudo no WhatsApp e retendo o que não presta. Vocês já repararam? E ainda faz mais. Passa para frente. Aí depois que dá um bode na frente, você me passou isso aqui. Eu nem li, já passei. Eu não estou examinando, porque se eu examinar, eu nem leio, eu deleto. Hein? Eu falei, o Evangelho de ontem falou sobre isso. Tá vendo? Deixa eu te levar a fofoquinha pra frente. Deve estar me passando isso aqui então. Né? Gente, mas é assim. O Paulo de Tarso falando para os Tessalonicenses, não pensa meia dúzia de gente num lugarzinho pequeno. Mas ele está falando para a gente aqui agora, porque é atemporal o ensinamento do Cristo. E Paulo era um dos embaixadores do Cristo. Como nós somos embaixadores do Cristo. Olha, gente, olha a responsabilidade nossa, hein? Somos embaixadores do Cristo. O que a gente fizer, ia lá. É lá da Cojão ele. Ia lá da Casa do Espírito. O que a gente fizer, diz muito da gente. Tá? Então, examinar tudo, retende o bem, tá? Porque se a gente retém o mal, quando a gente retém o bem, é valor pra gente, que não perdemos. Mas quando a gente retende o mal, o que é reter o mal? A gente vai passar as dificuldades, as mazelas que o mal traz para nós. E o mal, gente, ele não existe, ele é passageiro. Porque se você fizer o bem, acabou o mal. A vida dele é curta. Pode ser longa se você quiser conviver com o mal muito tempo. Mas se você mudar a sua atitude e fazer o bem, acabou, meu filho. Tchau. Já era. Assim como a sombra deixa de existir se houver claridade. Aqui pode ter um ambiente todo fechado, você não pode enxergar nada, mas alguém acendeu a luz, acabou. Então só existia a escuridão porque não tinha a luz. Um fósforo no meio, acabou. Então tem coisas que só existem na falta da outra, que supera ela. O mal é temporário. Se está durando, no meu caso, 40 anos que eu tenho, é porque eu estou no loop achando que a coisa vai ficar assim, né? Vivendo ali as penalidades de quem se agarra ao mal. Eu acho que eu vou contar a história de Jeremias aqui. Falta 9 minutos, vai dar. Agora vai ser rápido. O profeta Jeremias diz que a misericórdia de Deus nos impede de sermos consumidos. Gente, se a gente fosse permitir a gente vivenciar as maldades que a gente traz com a gente, né? Sem a misericórdia de Deus, que nos permite reencarnar com a suavidade, em prestações pequenas, mas assim, se não pagar hoje, paga amanhã, né? Aquela coisa assim, né? Que a gente vai lá, conversa com, eu vou te pagar daqui a pouquinho, vai melhorar. Se não fosse essa misericórdia, a gente seria consumido. É isso que o Jeremias fala. E vocês sabem o que é misericórdia? Vou dar um exemplo rápido. Existe um santo na igreja católica que chama Bosco. São Bosco, acho que é São Bosco. É da graça, São Bosco? É assim, né? Já ouviram falar? É Dom Bosco, não é São Bosco. É Bosco. Tem alguma coisa, mas tem um nome antes de Bosco. Então deve ser Dom Bosco. Acho que Dom Bosco é vinho, né? Não, o Dom Bosco pegou e foi... Pode ver que tem um velhinho lá assim. Ô, gente, eu vou falar ele pequenininho. Pequenininho, tá? Pra gente ver o que é misericórdia. Tipo assim, mais ou menos o meu sobrinhozinho neto tá em cá. Pequenininho, mas da espoleta. É aqueles danadinhos. Toda criança pequenininha é meio que danadinho, né? E o Lucas, aí, eu também tenho um Lucas, eu tenho lá em casa. Então, geralmente, a criança, ele fala, é saúde. Pra mãe e pro pai, é saúde. Os danadinhos são assim, ele era assim. E a mãe dele pegava, né?
Tinha uma psicóloga em casa, que é uma varinha. Lá em casa tinha psicóloga também. Minha mãe, nós era 5. A da Graça fazia as coisas erradas e todos os 4 apanhavam. Eu, Renato, todo mundo. Mas era assim. Psicologia, né, de mãe, das antigas. Então ele, um dia a mãe dele sai e deixou a casa um brinco. E tinha um pote de mel lá em cima na estante. Lá em cima, né, naquelas coisas antigas, né, aquelas prateleiras altas. Ele foi, botou uma cadeira, botou um banquinho, aí foi na ponta do pé. Quando ele pegou o pote de mel, puf, caiu no chão. Aí, imagina que passou na cabeça do coitadinho. Falou, agora tô danado. Oh, meu Deus do céu. Aí o que começou? Ele começou a fazer a limpeza. Catou todos os caquinhos de vidro, limpou tudo. Eu sei que ele deixou um brinco, igual a mãe dele deixava. Mas não satisfeito com isso, porque sabia que tinha um castigo, ele correu no fundo do quintal, pegou uma varinha, mas foi lá onde tem aquele estalinho da varinha assim, né? Aí cortou, porque fica aquele negocinho, bate e machuca. Deixou ela bem lisinha, aquela varinha de goiaba. E guardou. Quando a mãe dele chegou, mãe é terrível, gente. A minha tá com 93 anos, tadinha. Não sei se ela vê bem, mas se ela olhar bem na minha cara, ela sabe se eu tô fazendo alguma coisa errada. E mãe, quando bate o olho no filho, já sabe, ele errou. Fez um rumo, aprontou. Olhou pra cara dele, Bosco, o que você fez? Ai, meu Deus do céu. Aí, o que você fez? O que aconteceu? Mãe não fala mais ou menos assim? Né? Mas fala assim, às vezes mais enérgica um pouquinho, né? Aí ele contou toda a história pra ela. Mas mãe aqui, olha, tá vendo? Tá tudo limpinho. Aí ele olhou pra ele. Aí ele falou assim, mãe, peraí. Foi lá e pegou a varinha aqui. Pode bater. E deu a varinha pra mãe. A mãe virou pra ele e falou assim, filho, você errou, viu que errou, corrigiu o seu erro. Você não vai apanhar. Isso é misericórdia. É a vontade de fazer a coisa certa. Por isso que Deus é misericordioso com nós. Porque a esperança que Deus tem em cada um de nós, mas não fica tristinho se a gente não fizer não, tá? Deus não fica batendo palminha e nem triste quando ele faz coisa errada. O problema é seu. A lei dele é lei de amor. Somos filhos criados para viver verdadeiramente o amor. E Deus tem um universo para cuidar. Então, se ele ficar tristinho com o Maurício, nossa mãe, aí não faz mais nada. Então, Deus é bom, é um pai de amor, fez lei de amor, e eu estou nela, aprendendo a descobri-la através dos meus sofrimentos, minhas dores, meus atos, bons ou não. Tá, gente? A gente fala assim, Deus faz isso para mim, Deus não vai fazer. Eu já te dou todas as condições de fazer. Está nas suas mãos. Está nas nossas mãos desde quando nós somos criados. E eu tenho certeza que ontem nós fizemos muito mais coisa errada do que a gente faz hoje. Hoje a gente erra muito menos. E amanhã erraremos menos ainda. E daqui a pouquinho, todos vocês no planeta regenerado, que maravilha. Rezem por mim. Porque talvez eu não entre nele. Mas temos que botar em prática. Então isso é misericórdia, tá, gente? Agora eu vou correr de novo. Não, aqui olha, isso é a última página. Tá vendo? Aí lá atrás vai fazer, meu Deus, graças a Deus, está acabando. Vê se eu não pulei nada. Alguém falou assim, pulou não. Então, abster de todo o mal, que faltou, ele fala assim, abstendes de todo o mal. A gente vai analisar as coisas, ver o que é bom, mas ele fala assim, abstende de todo o mal. Aquilo que a gente já sabe que é errado, que não é correto, aquilo que a gente já compreende nas leis de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, que é errado, a gente se abster, deixar de fazer. Deu aquela vontadezinha, porque coça, né? Aí trava o pezinho e volta. Aí enverga, vai. Parar, tentar não fazer. Mas eu fiz. Reconhece que fez, então não vou fazer amanhã. Aí amanhã você, fiz de novo. Mas vai, continua, insiste. Porque na hora que a gente vencer, não pisa em falso mais, naquele ponto. É assim, simples assim. Porque é da lei de Deus. O que nós adquirimos em conhecimento, em moral, em virtudes, a gente não perde. Tá? Então, meus irmãos, faltam 3 minutos e eu vou vencer eles na risca. Agradeço a Sandra porque me deu 1 hora para falar. Isso para mim foi muito bom. Não foi para todos, mas... Tá? Então, a mensagem é essa.
Comecei com gratidão, na mensagem que um amigo me passa, para que agradecesse o dia. Estou finalizando no início dessa noite, dizendo a vocês o quanto me deu alegria em vir, poder falar para vocês, e espero ter contribuído de alguma forma, para vocês entenderem a necessidade de ser grato a Deus em tudo. Agradecer sempre, mesmo que as coisas não estejam tão bonitinhas como a gente queria que fosse, mas estão do jeito que a gente precisa. E que não nos falte ânimo e coragem para que a gente possa praticar as leis de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus. Eu vou dizer uma palavra assim, bem alta para vocês. Obrigado a todos.